chegando, bom dia. Vou compartilhar com os irmãos uma reflexão, não é uma pregação, não é uma declaração, é um pensamento, né? Uma reflexão sobre os tempos modernos, né? E o que está guardado ali nas Escrituras, que a gente possa usar isso como uma bússola, né? Hoje tem se falado muito dessa questão dos igrejados, desigrejados, né? Qual o melhor formato de culto, qual a melhor estratégia, né, de elaboração de igreja, de crescimento de igreja, né? Se tem célula, se tem grupos de apoio, se não tem, né? E baseado nessas coisas, né, é que eu quis fazer uma reflexão baseado numa expressão que veio assim ao meu coração, né, que é forma ou essência, né? Porque a gente está muito, muito preocupado com as formas, né? Aqui eu fiz um cortezinho aqui, né? Muito preocupado com as formas. De qual forma nós vamos agradar a Deus, né? De qual forma nós vamos servir a Deus, né? Mas para Deus não interessa a forma, interessa a essência, né? Então, quando a gente está em dúvida de qual a forma, né? Vamos às Escrituras, vamos no manual, né? Eu acho que é uma ideia interessante. Então, se você quiser... tá sangrando aqui. Se você quiser seguir junto comigo, abra sua Bíblia, liga sua Bíblia aí em Gênesis 28, né? Um texto um tanto quanto conhecido, né? E nós vamos extrair daqui alguns pensamentos, algumas reflexões, né? Eu há muito tempo que deixei de ser um pregador, né? E passei a ser alguém que pensa. Né? A Bíblia, ela tem que ser uma coisa que tem que ser refletida, né? Entende? Ela tem que ser raciocinada, não racionalizada, né? Nós não devemos racionalizar a Bíblia, nós temos que raciocinar a Bíblia, né? Aí quando você raciocina a Bíblia, você vai extrair umas coisas interessantes lá, né? Então vocês que estão chegando aí, muito bom dia. Meu nome é José Teixeira, pastor, professor, escritor, mentor também. Vamos lá, Gênesis 28, vamos lá. Eu vou ler alguns versículos aqui, caso você não possa estar lendo, você não tenha acesso às Escrituras. Então eu vou ler e vamos comentar, tá? Eu leio e comento, ok? Então vamos lá. É a visão da escada que Jacó tem lá no deserto, ok? Então vamos lá. Partiu Jacó de Bérseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus.
esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto no travesseiro, erigiu uma coluna e derramou azeite sobre ela, e chamou aquele lugar de Betel. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. Ok? E vamos lá. Qual o motivo do nosso encontro aqui? Aquilo que as pessoas têm chamado de igreja hoje, elas estão se baseando na forma, no formato, na estrutura de culto. Mas na verdade, tá? O que nós devemos esperar de um local, de uma geografia? Ok? Não se trata de placa denominacional, técnicas de culto, placas de igreja. Aliás, as pessoas estão cada vez mais saindo fora dessa estrutura, desta forma que estão cada vez mais valorizando e lutando entre si, se degladiando, para ver quem tem a melhor fórmula, qual tem a melhor forma, em detrimento da essência, a essência do encontro. Então, quando se perde a noção da essência do encontro, o motivo do encontro, a gente começa a priorizar o que não é prioridade. Então a gente começa a fazer culto, a cultuar a nossa denominação. Começa a fazer campanhas para virem na nossa igreja e não no corpo de Cristo. Chega-se a tal ponto de colocar várias igrejas uma do lado das outras, como se fossem concorrentes. Sendo que em outros pontos não tem nenhuma igreja. Agora ali coloca-se uma do lado da outra, como se fosse agência bancária, brigando por clientes. Estão entendendo isso? Por quê? Porque está cada vez mais se perdendo a ideia da essência do culto, da reunião, e está se transformando numa batalha, numa competição de forma, de placa. Então nisso a gente está perdendo. A gente está perdendo a essência da adoração, a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é o lugar, filho. Não são as quatro paredes. A essência é o que ela faz, é a proposta dela. Olha que interessante. Quando Jacó está fugindo e está cansado, e ele para num lugar que põe a cabeça nessa pedra, a pedra de descanso, que nós sabemos que é Cristo. Ele não se apoiou numa doutrina, ok? É algo que tinha uma aparência comum. Ele depois reconhece a pedra como o ponto de conexão. Mas então era uma pedra como outra qualquer. Porque não havia adoração da plataforma. Não havia adoração do lugar. Era um lugar como outro qualquer. Está fazendo sentido o que eu estou te falando? Porque a intenção não é o lugar, a forma. Não é o onde. Mas é um quem. Tem pessoas que vão para onde lhe agradam, em detrimento de quem ele vai achar. Estão entendendo isso? Então, como não sabe quem vão achar, então eles procuram o melhor onde, o melhor lugar. A mais moderninha, a que tem melhores. Muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Quem sentir no teu coração aí, dá tec-tec na telinha. Isso é muito bom. Porque isso o algoritmo joga isso para mais pessoas. Então, a nossa prioridade, meus irmãos, não é a forma, a estrutura de culto, mas é quem eu vou achar. E quem vai me achar. Ok? Então, vamos lá em Gênesis 28. Ok? Vamos lá. No versículo 12. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus, e os anjos subiam e desciam por ela. Paramos, para. Pergunto, anjo precisa de escada? Não, porque anjo voa, anjo não anda. Então, para que essa escada tá fazendo aí? Hã? Se eu não entender a forma como Deus se relaciona, anjo voa, anjo não anda. Anjo voa. O Jacó não subiu a escada. Agora está falando de anjos que subiam. Presta atenção. Anjos sobem e anjos descem. Vocês perceberam que primeiro os anjos sobem para depois os anjos descerem? Onde estavam os anjos no começo da visão de Jacó? Na terra. Então é da terra para o céu. E não do céu para a terra. Então, quando fala anjos, está falando de mensageiros. Ángeles, mensageiros de Deus. Então, como é que começa essa movimentação da terra para o céu? Agora, por que fala de escada? Fala do quê? De uma progressão de glória em glória. Então, na proporção que eu vou sendo levado para o céu ao entendimento, na mesma proporção do céu vem para mim direcionamento. A função dos anjos era comunicar da parte de Deus aos homens e da parte dos homens a Deus. Não se esqueça que até então o Espírito Santo de Deus não habitava nas pessoas. Então eles ainda precisavam de contatos exteriores. Por isso que a unção vinha sobre eles. A presença de Deus visitava, mas não habitava, por causa do pecado. Depois do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, o Espírito da profecia, ele habita em você e em mim. Então agora a função dos anjos é diferenciada. Porque hoje nós não precisamos que alguém fale conosco a respeito dos céus. Porque agora os céus habitam em nós. Se você e eu já passamos pela experiência do novo nascimento, a gente não vai para o céu já está em nós, novo céu e nova terra, tudo se fez novo. Que Jesus fala, está consumadamente consumado. Então hoje, a nossa caminhada é diferente, mas ainda assim podemos pegar os velhos pactos e entender como que Deus funciona. Então, eu tenho que ter um lugar, independente da forma geográfica, independente das condições mensuráveis, eu tenho que achar um lugar, sendo levado a um lugar que me conecta com Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ver o que foi que Deus falou para Jacó.
Deus conecta a Jacó a sua descendência. O que isso tem a ver comigo e com você? O lugar onde você tem que ficar é um lugar que te vai fazer 3 revelações principais, meus irmãos. O resto é doutrina. Essas 3 revelações Deus tem que dar para você. Vai ser um sinal que você está no lugar certo. O primeiro lugar do Betel de Deus para a sua vida vai te conectar com a sua real origem. Porque você não começou do espermatozoide e do óvulo. O espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe só deu uma condição para você de materialidade e não de existência. Porque eu e você já existimos antes da fundação do mundo. A materialização, cada um de vocês veio à Terra num tempo específico, para um fim específico. A salvação não é para te levar para o céu. A salvação é para te reconectar com o céu. É para nos reconectar com aquele lugar, com aquele ambiente que nós tínhamos na árvore da vida, que é Cristo, antes da queda de Adão. Salvação é a reconexão com o eterno. É quando a materialidade encontra a objetividade e o propósito. Origem, ok? Identidade. A identidade não é o que você faz. A identidade é aquilo que Deus gerou em você. É a sua real natureza. Tem pessoas que vão para a igreja e tentam fazer coisas para ver se transforma em alguém que Deus se agrada. Problema sério isso. O maior problema das pessoas na igreja é que elas estão tentando fazer para ser, sem nunca ter a convicção que a única obra que Deus aceita é a obra que Deus faz, não você. Está lá em Efésios, que Ele nos chamou para andar nas boas obras que Ele já fez. E que eu e você temos que andar nas obras em que Ele já fez. Olha que magnífico. Se nem eu nem você não fomos chamados para fazer obra nenhuma. Nós fomos chamados para andar nas obras que Deus já preparou para que andássemos nela. Então, o que tem que acontecer comigo e com você? Nós temos que estar num lugar que nos reconecta com a nossa origem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos elegeu nele, olha que delícia isso, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então, ainda que você tenha nascido num lar disfuncional, num lugar sem pai, sem mãe, sem nenhum dos dois, ainda que você tenha nascido de uma relação sexual forçada, ainda que você tenha vivido em lugares tremendamente disfuncionais, não interessa para Deus como que nós entramos no mundo. O que é importante para Deus é como nós vamos fluir nele, neste mundo. Que diz as Escrituras que é melhor o final das coisas do que o começo delas. E há um segredo tão grande na cruz, porque a maioria de nós conhecemos o mistério de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, a morte substitutiva, nós conhecemos, glória a Deus, uma obra maravilhosa, verdadeira e eterna de Jesus por nós. Só que nós não entendemos que naquele instante em que Jesus morreu por nós na cruz, houve também um outro milagre ao mesmo tempo, que eu e você fomos crucificados com ele na cruz.
que isso é chamado na Bíblia da morte inclusiva. Eu vejo que muitas pessoas, elas creem que Jesus morreu por ela, eu também creio. Mas nós temos que entender que você e eu também morremos com ele lá na cruz. E já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que aquele sacrifício lá na cruz, ele vai além da substituição. Ele trata da inclusão, nós somos incluídos com ele na cruz. E passamos a ter a vida dele, é a vida dele fluindo na nossa vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo vivo que agora vive em mim. E essa vida que agora eu tenho, não é a vida de um perdoado, é a vida de um regenerado. Porque quando fala na Bíblia, quem está em Cristo, nova criatura é, a pessoa pensa que Deus me fez de novo. Não. Lá a palavra para novo lá não é neos, é kainos. A palavra kainos é um eu inédito. Todo mundo pensa que agora Deus me deu uma segunda chance. Não, Deus não deu chance para nenhum de nós. Nós somos crucificados. Estão entendendo? A obra da cruz não é uma obra que me perdoa. A obra da cruz é uma obra que me regenera. Estão entendendo? Não é que antigamente, até eu pensava isso, que Deus tinha limpado a minha ficha. Não, Deus pegou a minha ficha e acabou com ela. A cruz nos encerra. Está entendendo? A cruz nos esgota. Nós recebemos uma nova identidade. Nós não vamos perdoados. Agora, você foi perdoado, agora vai no peques mais. Não se trata mais disso. Isso era antes da cruz. Agora, depois da cruz, nós recebemos a natureza de Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos o Espírito de Cristo. Então agora, quando falamos que somos nova criatura, nós somos uma criatura que a terra é incapaz de gerar. E não tem nada a ver com a nossa forma de culto. E não tem nada a ver com a nossa denominação. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Muito obrigado. Tem a ver com o entendimento que agora já não sou mais eu. O eu morreu na cruz. Bom, é porque o que a gente pensa, por causa da razão de tempo e espaço, que só Jesus foi pregado na cruz, não. Não se esqueça que para Deus, para mim e para você, 2000 anos antes é hoje. 2000 anos à frente é hoje. O sacrifício de Jesus está acontecendo no relógio de Deus, no tempo de Deus, é hoje. Que Deus não está dependendo do nosso tempo cronológico. Neste exato momento da eternidade, eu e você estamos sendo mortos com Ele lá na cruz. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus nos ressuscita nele. Agora nós passamos a ter uma vida amalgamada, não uma vida discipular. Nós não somos mais discípulos de um Jesus. Nós passamos a ser portadores de um Cristo, do Eterno. Agora, quando a gente fala que nós somos o corpo de Cristo, não está falando no formato episcopal, eclesiástico. Não fala que nós somos o corpo de Cristo porque nós somos incorporados. Tem muitos que não gostam de usar essa expressão, mas não tem uma expressão mais apropriada. Nós somos incorporados, que é o Espírito de Cristo
Se Satanás usa essa expressão para fazer as besteiras dele, problema dele. O fato de ter notas de $100 falsas não vai deixar a verdadeira deixar de funcionar e ter o seu valor. Nós somos incorporados, nós somos o corpo de Cristo na Terra. Obrigado pelos coraçõezinhos, muito obrigado. Então, o lugar do nosso encontro, igual Jacó aqui no capítulo 28, um lugar que ninguém chamaria de igreja, ninguém chamaria de Betel. Betel em hebraico é Bet-Rim, é a casa de Deus, Bet-El. Ele chamou de Betel um lugar que eu e você ia chamar de deserto. Porque não tem a forma de igreja de 4 paredes. Tem muita gente que pensa que o corpo de Cristo é um lugar de 4 paredes. Não. Aí pode ser um lugar onde a igreja se reúne. Mas é um lugar. É um onde, não é um quem. Então, nesse lugar, onde qualquer um passaria batido, mas Deus tem um encontro com ele ali. E ali ele fala o quê? Ele vai reconectando você a realidades, a origem, a identidade. Aí você vai ver que as promessas que Deus faz para Jacó, dá a ele uma noção de propósito. As igrejas só quer faz curso disso, curso daquilo, imersão, convenção, conferência, só faz ativismo, mas não te dá direção. Sou contra as reuniões? Não, pelo amor de Deus, não sou contra as reuniões. Eu questiono o que está se fazendo. Que mais uma vez eu toco na mesma tecla. Não é a questão da forma, é a questão da essência. Tem muita gente que usa uma forma bonita para uma essência equivocada. Se estão usando a sua estrutura para chamar a atenção dos olhos das pessoas, da alma, para uma forma bonita de culto, mas a essência não é Cristo, a essência é a forma. Estão entendendo? Jacó, ele fala, esse lugar aqui não pode ser outro lugar, isso aqui é Betel. Por quê? Porque ele recebeu 3 fundamentos: origem, identidade e propósito. Se você está pondo a sua cabeça numa estrutura que não trabalha com você essas 3 realidades, origem, ou identidade, ou propósito, você está no meio de um deserto. Você ainda está numa jornada. Você ainda está procurando. Está entendendo isso? Não procure um lugar de Deus baseado na forma de culto. Porque o homem sabe criar muito bem estruturas de culto. Se é uma coisa que a estrutura almática sabe criar, é culto. Nimrod foi o primeiro construtor de culto na Terra. Se era um homem que sabia construir uma estrutura que empolgava as pessoas, vamos construir uma estrutura que, por intermédio dessa estrutura, eu vou convencê-los que eles estão se achegando a Deus pela minha estrutura de culto. O que Deus fez? Destruiu aquilo. Porque Deus falou, ide, enchei a terra, lembra? Deus mandou construir cidades. Nimrod, não, vamos construir uma denominação. Babel, se você vai estudar a palavra Babel,
é o sentido de que nós temos hoje de denominação. É a fama de uma forma. Então eu vou fazer propaganda da forma em detrimento da essência. Então as pessoas ficam impactadas pela forma do culto e não tem entendimento nenhum, porque lá se fala de tudo quanto é forma, menos da essência, que é Cristo. E quando você vai no lugar e começa a falar da essência, que é Cristo, as pessoas falam para mim: pastor, para de falar a essência, senão você vai mostrar que a forma não é convincente. Falei, gente, Jesus pregava no deserto, Jesus pregava nos jardins. É errado uma forma? Não, não é errado. Contanto que não vire o culto da forma, mas uma busca pela essência. A igreja pode ser na casa, a igreja pode ser num galpão, pode ser numa clínica, numa prisão. Entende? O que importa para a gente não é a fórmula, não é a forma, mas é a essência. Coloque isso no coração de vocês. Senhor, vou fazer uma oraçãozinha aqui. Já tá bom, já tá bom. Pai Celeste, a nossa oração nessa manhã aqui no Brasil é que o Senhor nos leve a um lugar que nos conecte com a nossa origem, um lugar que nos revele a nossa real identidade em Ti. E um lugar, Senhor, que nós tenhamos céus abertos, revelação clara do nosso propósito, da onde nós viemos, quem nós somos e a quem nós somos enviados. Senhor, nós não fomos chamados para financiar formas, nós fomos chamados para manifestar alguém, Cristo. Nós somos a forma que o Senhor ama. Nós somos a tua casa, nós somos o teu templo eterno. Senhor, não permita que a gente venha perder tempo com aquilo que não manifeste a sua glória na terra, porque a terra ainda aguarda pela manifestação dos filhos e das filhas, amadurecidos pelos processos e pelas verdades eternas. Não será a nossa denominação, não será a nossa forma e não será a nossa forma de culto, mas sim o Cristo sendo manifestado. Senhor, que nós venhamos a priorizar os frutos do Espírito, muito mais do que os dons do Espírito, porque as pessoas ficam maravilhadas pelos dons do Espírito, mas elas só ficam verdadeiramente amadurecidas pelos frutos do Espírito. Paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse, Senhor, seja aquilo que interesse as pessoas a manifestar. Que não sejamos mais escravos de cultos, mas escravos dos frutos do Espírito. E se admiravam da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, não havia doutrina, não havia Bíblia sendo escrita ainda. E por que se admiravam deles? Porque esses homens, eles viram, ouviram, tocaram Cristo. Deus nunca mandou eu e você dar testemunho de Deus. Olha aqui, presta atenção no que eu vou te falar agora, para a gente terminar esse nosso encontro. Deus nunca mandou que nós fôssemos dar testemunho dele. Deus falou para nós para que nós fôssemos testemunhas dele. Uma coisa é você dar testemunho de algo. E outra coisa, bem diferente,
é você ser a própria testemunha de algo ou de alguém. Ele falou, e vós sereis as minhas testemunhas. Não é alguém que vai falar de mim, mas vocês serão alguém que eu poderei falar ao mundo por intermédio de vocês. Vós sereis a voz do que clama. Não escravos de uma rota, não escravos de um dogma doutrinário. Eu não quero que vocês vão aos quatro cantos da terra para dar testemunho de mim, falar de mim. Mas que eu possa me manifestar ao mundo por teu intermédio. Entenderam isso? Que ele cresça, eu diminua. A prioridade não é a forma, a estrutura. A prioridade é a essência. Cristo é a essência. Cristo de Gênesis e Apocalipse. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. E o segredo que estava escondido, agora revelado a nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Não se trata mais de um Deus conosco. Não se trata mais de um Deus que eu sigo. Não se trata mais de um Deus que está ao meu lado. Deus não quer ser a sua prioridade. Deus quer ser a vida. Cristo não é o seu melhor amigo. Cristo é a sua única vida. Cristo não é a nossa melhor opção. Cristo é a nossa vida. E não é a sua vida com Cristo. Porque se você ainda tiver uma vida, então você ainda precisa ir para a cruz. A nossa vida foi exaurida, executada na cruz. Entende? Há um cancelamento. Entendam isso. Acabou. Se você passou pela experiência do novo nascimento, você não tem mais passado. Então você não precisa mexer o seu passado, porque o seu passado ficou na cruz. Ninguém precisa fazer cura e libertação de um defunto. O problema é que nós conhecemos muito bem a obra de Jesus, do Cordeiro, mas nós ainda não entendemos a obra maravilhosa da cruz, que é uma obra paralela à obra do Cordeiro. Por isso que Jesus falou, traz a sua cruz. Traz não, tome a sua cruz, porque é um processo que ele entrega. Para salvar o nosso espírito, é o sangue do Cordeiro. Agora, para santificar a nossa alma, nos curar a nossa alma, é a cruz. Vocês perceberam que não fala mais do Evangelho da Cruz? Porque substituíram a revelação pela religião. Outra vez, ou como Paulo fala a Gálatas, outra vez nos tornamos legalistas. Aí nós vamos criar leis dos velhos, nós vamos pegar leis dos velhos pactos para trazer para o pacto eterno. De confissões e oblações, coisas que somente um vivo faz, mas não um morto. Mas isso é para a nossa próxima reunião, se Deus quiser. Meu nome é José Teixeira, pastor, mestre, escritor. E uma alegria muito grande. Apenas para a reflexão de vocês. Serviu para vocês? Use com sabedoria. Não serviu? Jogue fora. Eu não vou cair nessa armadilha de pensar que todo mundo vai aceitar o que eu falo. Serviu para você? Fez diferença? Edificou? Glória a Deus. No mais, a amizade continua a mesma.
Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Aleluia. Tchau. Glória ao teu nome, Jesus.